Então, existem vários tipos de se relacionar. Só que muita gente hoje não compreende as diferenças e acha e coaduna que a amizade tem que ser aquela coisa da reciprocidade. Me fez rir, tá ótimo. Me fez bem, tá ótimo. E aí que tudo vai por água abaixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, os limites, as qualidades, os defeitos, né, o tempo. Gente, eu tenho um amigo de 40 anos que a gente quase não se vê e se fala, mas quando se encontra, parece que a gente se viu ontem. E tem amigos de muita caminhada que quando a gente se vê, parece que está 200 anos sem ver. Porque parece que não tem muita conexão, tem que estar sempre ali na manivela, botando a coisa para andar. Então, assim, é tudo muito relativo. Agora, quando eu vou destruindo isso, quando eu deixo minha crise de ansiedade afetar. E isso é de uma forma que também é o descontrole, o destempero. Aquela coisa excessiva que vai atrapalhar. Por isso, o impacto nas interações. A ansiedade pode levar o mal-entendido para dentro das situações. Eu já vi pessoas chegar a mim magoada com parentes, pai e mãe, com amigo, com cônjuge, né? A esposa ou o esposo, com o filho. Quando tem crise de ansiedade, falar que é sem vergonhice. Falar que é falta de Deus. Esses dias não sei quem estava me falando, que um padre falou isso para uma pessoa que estava na paróquia, deu uma crise de ansiedade, o padre virou para a pessoa e falou que era para ela rezar mais, que aquilo era falta de Deus. Meu Deus do céu, é os que têm empatia, gente, com as coisas. Então, muitas vezes, esse dia até alguém me perguntou no Instagram, né? Como lidar quando a gente está com depressão e quem está ao nosso redor acha que isso é falta do que fazer, que é falta de fé, que é falta de Deus. E quando o padre entra em depressão, então o padre não crê em Deus? Meu irmão, minha irmã, muitas coisas podem produzir na vida da gente uma grande depressão. Tanto do lado psicológico como do lado patológico. O psicológico, uma boa terapia, força de vontade, investimento em si mesmo, leva de boa. Agora, o patológico vai ter que ir para o psiquiatra, vai ter que tomar medicação, vai ter que recuperar um monte de substâncias e substratos que se perdeu no caminho. É o químico. Então, diante disso, a nossa vida de relação, a ansiedade pode atrapalhá-la muito, se a gente não controlá-la. E é isso que nós precisamos, né? Olha o que pode acontecer. Você vai evitar a interação. Eu, por exemplo, onde eu estou, eu converso com alguém, mesmo que eu não conheça. Se eu sentar no banco de uma praça, sentar alguém do lado, em 2 minutos eu estou conversando. Se eu estou nas viagens, eu faço moral com quase todo mundo no hotel que eu fico hospedado. É no elevador, é pelo corredor, é passar da bom dia, conversa. Você vai descer no elevador, fica ali 3, 4 segundos com uma pessoa em silêncio, eu não consigo. Eu sempre tenho um assunto para puxar. Ou alguém puxar assunto comigo, eu desenvolvo na hora, né? Então, esse tipo de coisa, tem gente que acaba evitando. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser mal interpretado, tem medo de ser ali, né, visto de uma forma negativa. E tem gente que fica ansioso com isso, por causa desses medos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente vai ser uma pessoa que vai ser apática. Comportamento evasivo, vazio, não se tem muito o que falar, monogâmico, né? Ah, você está bem? Tô. Você pode fazer sim. Não. Aham, São relações que não vai para frente. Você não bota para fora, você não conversa, você não sabe. Outra coisa bem difícil de relacionar é a pessoa que não fala o que sente. Às vezes você faz uma coisa, você sabe que a pessoa não gostou, você espera ouvir o dela, o que ela não gostou para você, se avaliar, a pessoa fica quieta, finge paisagem, né? E você não sabe. Fica aquela dúvida, gostou, não gostou? Ai, o que eu fiz? O que eu fiz? Tudo isso gera uma angústia que vai fazer com que a gente, né, acabe interrompendo. E tem pessoas que acabam se isolando do mundo. E aí, meu filho, abertura assim, para depressão, para um monte de coisa bater a porta. Então é preciso ter um governo aqui,
da nossa vida, é preciso ter um governo aqui das nossas estruturas para poder a gente, né, ir se socializando melhor. Tem pessoas que têm dificuldade imensa de expressar sentimentos. Dificuldade em expressar sentimentos por causa dessa insegurança gerada pela ansiedade. Então você tem medo de amar, você tem medo de rir, você tem medo de se comprometer com a outra pessoa em situações, né? Hoje em dia tem psicólogo que fala que o pai e a mãe, quando a criancinha chega lá com um rabisquinho, e a gente tem a psicologia de elogiar, para incentivá-la a fazer mais e desenvolver, não fala que é para falar que estava errado, que é feio. Você bloqueia a pessoa. Uma coisa é a criança estar aprendendo a escrever, vem e te mostra uma coisa escrita errada, e você, com um jeito peculiar, fala, olha, está escrito errado, escreve assim, porque ela está na fase de aprender. Outra coisa é a criança que não sabe patafúdia de nada, mas quer te dar um presentinho e vem com um monte de rabisco. E você vai lá, que coisa horrível, o que é isso? Tem gente que faz isso. Cria um bloqueio na criança. Aquela criança já vai crescer se sentindo inferior, já vai crescer com medo de se mostrar, com medo de desenvolver, né? Eu sempre observei nas minhas turmas de escola, assim, desde que eu me entendo por gente, até na faculdade, sempre tem aquele quietinho na sala. Aquele que não expressa nada, não interrompe o professor, não faz uma pergunta, não pede um auxílio. Você fica observando, né? O que a pessoa está pensando na aula, como é que ela está aprendendo. E pode crer, muitas vezes as notas são baixíssimas. Por quê? Porque não se desenvolve. Porque tem medo, não acredita em si mesmo. Tem medo do que vai perguntar e ser chamado a atenção, né? Eu já vi muito isso acontecer. Então, a gente precisa trabalhar essa realidade dentro de nós para poder a gente criar esse espaço de que eu preciso ter equilíbrio aqui para o equilíbrio ali. E sempre o que eu vou dar e o que eu vou receber está em harmonia. Então a gente precisa ter muita, muita, muita atitude de se cuidar, se preservar, se abrir. Eu só vou conhecer o outro se eu me deixo conhecer. Se eu conversar, puxar assunto, fazer perguntas, né? Perguntar sobre a vida, como é que você fez isso? Como você descobriu isso? De onde você vem? Qual é a sua cidade? Isso são coisas que vão abrindo portas para o conhecimento. E a gente vai se identificando com comida, se identificando com gosto, se identificando com as coisas.